Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11, que tem como título O julgamento e a soberania pertencem a Deus. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos. E o primeiro deles será o perigo de colocar-se como juiz. Em segundo lugar, vamos falar sobre a brevidade da vida e a necessidade do reconhecimento da soberania divina. E em terceiro e último lugar, vamos falar sobre os pecados da arrogância e da autossuficiência do ser humano. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1. O perigo de colocar-se como juiz. Quando falamos mal de alguém, nos tornamos automaticamente uma fonte do inferno. Emprestamos nossa boca ao diabo e mostramos o nosso caráter adoecido pelas obras negativas da difamação, da calúnia, da maledicência, contaminando a si e aos nossos interlocutores, promovendo de forma sistêmica o afastamento do Senhor e de suas ricas bênçãos. Vamos fazer uma leitura na carta de Tiago, em seu capítulo 4, versículo 11, diz assim: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. A Bíblia Sagrada condena assintosamente a maledicência. Ou seja, falar mal de alguém é pecado, é injusto, é imoral, é incorreto, é nojento, é um ato de extremada covardia. Antes de falar mal de alguém, olhe para si mesmo e se julgue para se corrigir, e então não ser julgado por outrem. É o que o apóstolo Paulo falou na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 31. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 31, diz assim a palavra do Senhor: Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Isto quer dizer que, antes de julgar ao irmão, nós devemos nos julgar a nós mesmos. Não temos condições de falar mal de ninguém, e muito menos de julgar. Basta olhar para dentro de si e perceber que existem deformações, falhas pessoais e que precisamos corrigir imediatamente. Vamos fazer uma leitura no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, em seu capítulo 7, versículos 1 a 4, e percebermos claramente que não temos a menor condição de falar mal de alguém. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 7, 1 a 4. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão,
porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Portanto, o juízo, o julgamento, é temerário e proibido pela lei do Senhor. Assim, quanto maior for a nossa espiritualidade, isto é, a qualidade, a boa qualidade de nosso caráter espiritual, menor será o nosso desejo de julgar a outrem. É o que nós podemos ler em Romanos, na carta aos Romanos, em seu capítulo 2, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Romanos, capítulo 2, versículo 1. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Vamos agora passar a estudar quais são os princípios do julgamento de Deus. Porque Deus é o justo juiz. Condições morais e espirituais perfeitas somente existem em Deus. Porque somente Ele, o Senhor, pode legislar e julgar. Somente Deus pode estabelecer as leis, os parâmetros de julgamento ou de comportamento de um homem. Vamos ler Tiago, capítulo 4, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? O julgamento de Deus para com os homens guarda os seguintes princípios, já que somente Deus é que pode ser o legislador e o julgador. Só Ele tem esta primazia. A nós é temerário e proibido julgar. Então vamos ver aqui alguns princípios. Em primeiro lugar, o julgamento de Deus tem como base a verdade. Como Deus é a verdade absoluta, o julgamento dos homens será feito pela verdade, sem quaisquer noções éticas dos homens. Não haverá aí, portanto, nenhuma atribuição, competência de julgamento segundo a ética do homem, mas segundo a moral e a ética de Deus. É o que nós podemos ler em Romanos, no seu capítulo 2, versículos 2 a 3. Ou seja, quando o Senhor faz um julgamento, Ele faz segundo a verdade. Romanos capítulo 2, versículos 2 a 3 diz assim: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Em segundo lugar, ou como segundo princípio do julgamento de Deus para com os homens, Deus leva em conta o nosso comportamento diante dele e diante dos próprios homens. O homem, pela sua dura cerviz, terá
toda oportunidade de se arrepender e de se salvar. Porém, os que não se arrependerem de seus pecados receberão o justo juízo. É o que nós podemos contemplar na carta aos Romanos, em seu capítulo 2, do versículos 3 a 10. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas, e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Como terceiro princípio do julgamento de Deus para com os homens, Deus não faz acepção de pessoas. Todos os homens serão julgados segundo os princípios divinos, sem qualquer favoritismo, consubstanciando o Senhor como um justo juiz. Romanos capítulo 2, versículo 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. E em quarto e em último lugar, o julgamento de Deus para com os homens leva em conta a prática da palavra de Deus. A prática das boas obras, que significa praticar todos os atos alinhados à obediência da palavra de Deus, caracterizando então a autenticidade da fé de um cristão. Então, quando eu pratico boas obras, e aí não significa apenas praticar a caridade, a assistência social aos homens, mas é bem mais amplo. As boas obras aí são definidas como todos os atos que estão de acordo com a vontade do Senhor. E esta vontade é exarada na palavra de Deus. Vamos fazer uma leitura em Romanos capítulo 2, versículos 12 a 16, que diz: Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu Evangelho. Portanto, aqui em síntese, nós temos 4 princípios que regirão ou que regem o julgamento de Deus para com os homens. Em primeiro lugar,
tem como base a verdade, porque Deus é a verdade absoluta. Em segundo lugar, leva em contato nosso comportamento diante de Deus e dos homens. E aí nós temos as questões morais e éticas. Em terceiro lugar, não faz acepção de pessoas. Não há favoritismo para A, para B ou para C. Diante de Deus, somos todos iguais. E em quarto lugar, leva em conta a prática da palavra de Deus. A nossa fé é autenticada, é verídica, tem a sua qualidade provada quando realizamos as nossas obras para o bem, os nossos frutos, segundo a vontade de Deus. Vamos agora estudar o item número 2, que fala sobre a brevidade da vida e a necessidade do reconhecimento da soberania divina. Os projetos humanos são carregados de falabilidade. É louvável para um ser humano concatenar planos e projetos para a sua vida pessoal, para a sua família, para a sua vida conjugal, para a criação de seus filhos e, enfim, planos para todas as áreas de sua vida, inclusive a espiritual. Porém, temos que entender que a nossa vida física é como uma folha que cai, é como uma nuvem que passa, é como uma neblina que se apresenta e instantaneamente se dissipa, caracterizando-se como uma vida temporária, passageira. Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 14, vai dizer exatamente isso. Diz assim a palavra do Senhor: atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Logo, é prudente para o homem nesta condição colocar os seus planos e projetos em total submissão à vontade do Senhor. Que, se consultado, o Senhor emitirá os sinais de revelação para abençoar os nossos projetos. Antes de planejar e executar os nossos sonhos, temos que primeiro orar a Deus. Então Ele responderá e até mesmo nos dará sabedoria para a realização de nossos planos. Tiago, capítulo 4, versículo 15, ele reitera esta condição, quando ele diz: em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 10. Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 10, diz o seguinte, na oração dominical, na oração do Pai Nosso: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome.
venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Como sabemos, a oração do Pai Nosso foi ensinada por Jesus aos seus discípulos. E nestas duas primeiras frases, o Senhor coloca que a vontade de Deus deve ser feita tanto na terra como no céu, quando oramos ao Senhor. Portanto, os nossos planos e projetos devem ser submetidos à anuência, à autorização, à vontade do Senhor. Em Efésios, ou seja, na carta aos Efésios, capítulo 6, versículos 14 a 20, nós vamos então contemplar algo semelhante. Efésios, capítulo 6, versículos 14 a 20, diz assim a palavra do Senhor. Carta aos Efésios, capítulo 6, versículos 14 a 20, diz assim: Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-se da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com interpreteis falar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar, como se cumpre para fazer. Portanto, aqui, Paulo nos coloca a condição de nos revestirmos da armadura de Deus. E uma das proposições que ele faz aqui no versículo 18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Isto quer dizer, a nossa vida, os nossos planos, os nossos projetos devem ser realizados segundo a vontade de Deus, em oração permanente ao Espírito. Item número 3 da lição: os pecados da arrogância e da autossuficiência do ser humano. A arrogância consiste na soberba, no orgulho, na insolência, no atrevimento, na presunção que, de outro modo, se explica quando alguém se coloca superior ao outro. Esta prática, muito comum nos dias de hoje, caracteriza para quem as pratica como um ser amaldiçoado. É o que diz o Salmo 119, no versículo 21. Salmo 119, versículo 21, diz assim: Increpaste os soberbos, os malditos que se desviam dos teus
mandamentos. Portanto, aqui o salmista compara os soberbos aos homens malditos. Ser arrogante e autossuficiente é pecado, pois estas desqualificações exercidas tipificam o homem fora da dependência de Deus. Ou seja, este homem não vive em submissão a Jesus Cristo. Tiago, em sua carta, coloca esta condição de jactância como de origem do maligno. Tiago, capítulo 4, versículo 16, ou melhor dizendo, capítulo 4, do versículo 16, sim, capítulo 4, versículo 16, diz assim: Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Os soberbos desaparecerão da face da terra, de forma repentina, como uma palha que é consumida vorazmente pelo fogo. É o que diz o profeta Malaquias, no seu capítulo 4, versículo 1. Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, diz assim, em seu capítulo 4, versículo 1. Pois eis que vem um dia, e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como a palha. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Portanto, será arrancado pela raiz os soberbos. Concluindo a nossa aula de hoje. O pastor Tiago, da igreja de Jerusalém, ele faz a assertiva de que naquela igreja os seus discípulos se mostravam orgulhosos, presunçosos, e viviam então se gabando, e adverte-os para abandonar este estado de vanglória e que se disponham a fazer o bem sempre, pois quem sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. A maledicência é como uma epidemia que sucumbe os hospedeiros do vírus e ao mesmo tempo transmite este mesmo mal para os outros. Falar mal do próximo é pecado, é abominável diante do Senhor. Afastemo-nos desta prática. Façamos o bem sempre, sem auto-interesse e na base fundamental do amor de Deus. Quanto ao que planejamos como projeto de vida, devemos sempre submeter à vontade do Senhor e certamente seremos bem-sucedidos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma bênção especial de Deus para você. Amor a Cristo. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.